Glória a Deus, querido, que maravilha, né? Nós estarmos aqui na presença do Senhor, para juntos adorarmos o nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo o sempre. Deus é bom, né? Nós encerramos a campanha semana passada, a campanha poderosíssima, com o tema em João capítulo 4, versículo 23, e Deus operou grandemente. Hoje eu estive falando com o pastor Ziel, se a gente começaria outra campanha hoje, né, pastor? Mas o Senhor achou melhor deixarmos para anunciar outra campanha na semana que vem. Então, a partir da semana que vem, nós estaremos iniciando uma nova campanha, né, nas quarta-feira. Mas hoje é uma quarta-feira de vitória, né? Por que de vitória? Porque é uma vitória nós estarmos aqui para agradecermos ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Então nós não podemos deixar de agradecer ao nome do Senhor, porque Ele é bom. Evangelho segundo escreveu São Lucas. Capítulo de número 15. Um texto da Bíblia que eu gosto muito. E sempre que eu leio esse texto, o Senhor fala muito comigo. E o Senhor vem ardendo esse texto no meu coração, muito grande. E eu vou trazer para nós essa noite como reflexão, e eu creio que Deus vai falar conosco, amém? Glória a Deus. Deus está falando aqui, irmãos. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 15, versículo 8. Vamos ler, diz assim: Ou qual mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, e varre a casa e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Pode fechar sua Bíblia, coloca aí no seu banco. Queridos, o Senhor está falando conosco aqui. Eu achei muito forte aqui, pastor Márcio, contando aqui sobre a perda de um amigo, e falando sobre o suicídio. E o suicídio, que tem se tornado algo cada vez mais recorrente, a gente sabe que deriva de uma falta de alegria muito grande dentro da alma, onde a pessoa chega a ponto de perder o desejo pela vida. Nós não sabemos explicar esse sentimento, né, doutor Márcio? E por muitos anos a igreja tratou isso como possessão maligna, né? E hoje, com grandes estudos, a gente já sabe que existem até medicamentos que levam uma pessoa a entrar num estágio profundo de depressão. E a igreja tem aprendido a tratar isso de outra forma. Essas enfermidades que atingem a alma do ser humano, a angústia, a depressão, a opressão, ela é externa, de dentro para fora, né? Mas a depressão, ela é de dentro para fora. Então só quem pode tratar de verdade, de fato, a depressão, é o Espírito Santo. Nós até tentamos ajudar, nós até tentamos aconselhar, mas se o Espírito Santo não preencher a alma com alegria, irmãos, não existe nada que nós conseguiríamos fazer para ajudar uma pessoa num estágio de depressão profunda. Isso é um fato. Mas, como o pastor Márcio falou aqui, o pastor Ziel trouxe essa reflexão hoje à tarde, que o que importa para Deus não são coisas, mas
pessoas. E a cada dia que passa nós estamos coisificando pessoas. De que forma? Nós apreciamos as pessoas pelaquilo que ela possui, pelas coisas que ela tem. Quando Deus, na verdade, está interessado simplesmente naquilo que ela é, na alma que ela tem. Deus não está interessado nem um pouco naquilo que eu possuo. Deus, ele não está interessado nem um pouco naquilo que eu tenho de material para apresentar para Ele. Mas Deus está preocupado com a minha alma, com o meu ser, com o meu interior, com a minha vida de santidade com Ele. Deus está preocupado com a minha salvação, com salvação de pessoas. E esses valores, muitas das vezes, eles se perdem no dia a dia. Essa conscientização, ela some da nossa mente. A gente busca tanto as coisas, irmãos. A gente trabalha tanto em busca de possuir, que muitas das vezes nós passamos despercebido pelaquilo que nós já temos. E que é mais importante do que o ouro e a prata, que são pessoas. É a sua esposa, é o seu esposo, é o seu filho, é a sua filha, são seus amigos, são seus vizinhos, são pessoas que muitas das vezes com um simples abraço alegrou o seu dia. São pessoas que muitas das vezes com uma simples mensagem preencheu o coração de alguém com alegria. E muitas das vezes nós passamos desapercebido por essas coisas. Nós pedimos a Deus tantas coisas. Será que nós se lembramos a Deus de agradecer a Deus essa semana pelo simples fato de ter amigo? Uma coisa tão simples. Perceba isso. Uma coisa tão simples. Mas perceba que a vida ela é tão simples, que muitas das vezes nós estamos passando por um momento difícil. E a Bíblia diz isso, Provérbios 17. Salomão diz que existe amigos mais chegados do que um irmão. Como um amigo ele pode se tornar mais chegado do que um irmão? Muitas das vezes de uma maneira tão simples. Talvez você está vivendo um momento tão difícil, mas existe uma pessoa que Deus coloca do teu lado, irmão, justamente para alegrar o teu dia, te fazendo sorrir, te dando um abraço, muitas das vezes cuidando de você. E a vida ela tem dessas coisas recorrentes, que muitas das vezes um erro, uma falha, ela pesa mais na nossa vida sobre pessoas do que muitas das vezes muito bem que uma pessoa já nos fez. Teve pessoa que em certo momento da tua vida te estendeu a mão, cuidou de você, teve uma palavra de conforto para você. Mas se um diazinho assim, ó, pequenininho, ela deixar de olhar para você, com certeza nós iremos dizer que nós estamos conhecendo o outro lado dessa pessoa. Mas nós somos seres humanos, nós temos defeito, nós somos dotados de defeitos. É impossível alguém dizer: ah, mas eu não tenho um defeito, eu amo todo mundo, eu respeito todo mundo para mim eu trato ele em uma esfera alta. Nós somos seres, irmãos, que hoje nós estamos como Pedro, com uma autoestima de fé lá em cima. Outra hora nós estamos lá embaixo. Mas sabe o que é mais poderoso nisso tudo? É que Deus ele sabe nos compreender em todos esses momentos de fraqueza. Deus ele consegue te compreender quando você está bem.
Deus, Ele consegue te compreender quando você está alegre, quando você está triste, quando você não quer sorrir. Deus, Ele conhece as nossas emoções. É tão interessante. Por que eu li esse texto? Esse texto ele é bem simples e explicativo. Ele fala de uma mulher que tinha 10 dracmas, perdeu uma dracma. Quando ela perdeu uma dracma, ela tomou uma atitude. A Bíblia vai dizer que ela acendeu uma candeia, varreu a casa, procurou com diligência até encontrar. Olha que coisa interessante isso aqui. E logo depois que ela tomou essas atitudes, para encontrar um valor que ela tinha perdido, ela teve frutos, que muitas das vezes, nós perdemos esses frutos e não percebemos, há muito tempo, só que o fato de nós se preocuparmos com tantas coisas, nós deixamos de perceber que perdemos esses frutos, que para Deus é mais importante do que qualquer coisa que nós possuamos de valor. Qual foi o primeiro fruto que essa mulher encontrou nela mesma? Que ela tinha perdido e só percebeu quando ela perdeu. A alegria. Mas não a alegria externa, que vem de dentro, de fora para dentro. Não a alegria de um show atrativo. Quando eu estou sentado na frente de um show de humor, e alguém por técnica vai me fazer rir. Mas a alegria de dentro para fora, que ela perdeu. Mas quando ela encontrou essa alegria, a primeira reação daquela mulher foi chamar as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu já achei a dracma que eu tinha perdido, ou se havia perdido. Perceba isso aqui, irmãos. Isso aqui é muito poderoso. Porque a maneira que nós tratamos pessoas, a maneira que nós nos comportamos em relação a outro ser humano, quando Jesus Cristo disse que o mandamento mais forte que Ele nos deu é amar o próximo como a ti mesmo. Perceba isso aqui, que a maneira de como nós nos comportamos em relação aos nossos irmãos, às nossas pessoas, aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, aos empregados da sua empresa, aos colegas de serviço, tudo está relacionado à alegria que você possui do lado de dentro. O quanto você possui de Deus dentro da sua alma, dentro do seu peito, vai determinar a maneira que você vai se comportar em relação ao mandamento mais forte que Jesus nos deu. Como eu vou oferecer um abraço para alguém, se dentro de mim não existe amor o suficiente que me impulsiona a abraçar alguém? Como eu vou amar alguém se dentro da minha alma tem tanto ódio, tem tanta angústia, tanto rancor, tanta tristeza, tanta sujeira? Como eu vou tratar pessoas bem? A Bíblia diz que a nossa boca fala e que o nosso coração está cheio. O nosso coração é a nossa alma. Se a nossa alma está inflamada de coisas ruins, nós vamos ferir pessoas com coisas ruins.
Aí aqui eu aprendo 3 remédios. Para trazer de volta os frutos do Espírito Santo para a nossa vida. Para a gente aprender a amar, para a gente ser mais feliz, para a gente respeitar pessoas, para a gente ser mais humano. Tratar pessoas com a devida dignidade que elas merecem. Primeiro, quando aquela mulher perdeu aquela dracma, ela percebeu que ela estava vivendo num ambiente escuro. E a primeira atitude dela foi acender uma luz. E a luz na Bíblia representa a palavra de Deus. Sabe por que muitas das vezes a nossa alma está escura? Porque a lâmpada de Deus dentro do nosso coração já se apagou há muito tempo. Não damos mais o devido crédito que a palavra de Deus merece. Nós meditamos em N coisas durante o dia, durante a semana, ao decorrer do mês. Mas esquecemos de meditar na palavra de Deus. E a nossa alma vai escurecendo com coisas que só nos faz perder a sensibilidade pelo Espírito Santo, que nos proporciona todos esses frutos, trazendo evidência para a nossa vida os frutos da carne, que Paulo escreveu em Gálatas 5. Quando nós abandonamos o simples hábito de meditar na palavra de Deus, os frutos da carne entram em evidência em nossas vidas. Isso é um fato. Quando ela acendeu a luz, ela percebeu que o ambiente estava sujo. Sabe por quê, irmãos? Muitas das vezes nós não percebemos a sujeira que está no nosso ambiente. Muitas das vezes nós não percebemos, porque não acendemos a luz. Mas no dia que você decidir acender a luz, você vai ver que tem tanta coisa podre em você que você precisa tirar. Ah, irmão, mas eu sou santo, eu sou puro. O apóstolo João escreveu que aquele que diz não ter pecado, ele é mentiroso. Então nós não podemos nos enganar a nós mesmos. Rui Barbosa, quando ele leu a Bíblia, ele disse: eu consegui encontrar todos os meus defeitos dentro dela. Porque a palavra de Deus, ela é luz. A palavra de Deus, ela é luz. Quer saber o quanto de imundícia existe dentro de você? Leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus. Que talvez o Espírito Santo vai te levar a uma novidade de vida. Fazer você entender que precisa mudar hábitos. Fazer você entender que precisa mudar a maneira como você se comporta diante da sociedade. A maneira como você carrega o seu testemunho diante dos homens. A maneira como você fala. O respeito que você deve dar às coisas de Deus, ao ambiente sagrado, às sagradas escrituras. Acenda a luz do teu ambiente, que você vai ver que alguma coisa está errada do lado de dentro. Ela percebeu que a casa estava toda suja. Qual a atitude certa? Não dá para encontrar. Perceba isso aqui, irmãos. Não dá para encontrar valores perdidos no meio da sujeira. É tolice minha achar que eu vou encontrar alguma coisa de valor no meio da bagunça. Ah, mas eu quero que Deus me abençoe, eu quero que Deus me prospere, eu quero que Deus faça isso, eu quero que Deus faça aquilo, eu quero vencer na vida, eu quero assim, assim, assado. Sem pegar toda a imundícia que tem do lado de dentro e botar para fora. Alguma coisa tem que mudar. Alguma coisa tem que acontecer nesse ambiente.
Ah, mas eu quero passar num concurso público, mas não abandonou a preguiça, não abandonou os maus hábitos. Ah, mas eu quero ser alguém na minha vida, mas o mau costume de dormir até meio-dia, de acordar tarde, de não acordar cedo, de não ler um livro, de não estudar, de não ir para a escola, não sai da nossa vida. Ah, mas eu quero ser uma pessoa melhor. Precisamos mudar alguma coisa do lado de dentro. E essa mudança do lado de dentro, quando ela acontecer, ela vai influenciar do lado de fora. A nossa vida com Deus consiste nisso. Jesus, quando ele foi ensinar os discípulos a orar, ele diz assim: os judeus oram nas praças, nas esquinas, em voz alta, com palavras vãs e repetitivas, querendo mostrar que eles oram. Mas e você? Vai para dentro do teu quarto, vai fechar a tua porta, vai orar ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que te vê em secreto vai te recompensar em público. Aquilo que acontece na nossa vida pública, muitas das vezes é fruto daquilo que nós vivemos no particular com Deus. Quando nós resolvemos mudar alguma coisa do lado de dentro, alguma coisa do lado de fora tem que acontecer. Não dá para ter uma vida com Deus, ser alegre com Deus do lado de dentro e refletir tristeza do lado de fora. É impossível, irmão. É impossível você estar bem com Deus. Qual as características de uma pessoa que está bem com Deus? Que tem a presença do Espírito Santo. Ela pode estar sofrendo, pode estar passando por prova, pode estar passando por luta, mas existe algo dentro dela que alegra ela. Ela sempre vai ter uma palavra de vitória para alguém. Aquela viúva chegou para Eliseu. Eliseu perguntou: e aí, mulher, vai tudo bem contigo? Ela disse: vai tudo bem. Eu já vi muitas pessoas, irmão, pregar isso aqui de várias formas e falar muitas coisas. Mas existem pessoas que conseguem ter uma autoestima tão boa, porque não é o que ela está vivendo no ambiente externo que vai influenciar aquilo que ela tem do lado de dentro, no seu ambiente interno. Estão querendo levar os meus filhos, mas o meu marido era servo de profeta. A minha casa tem princípios. Eu carrego Deus de Israel comigo. Na hora da luta eu sei a quem buscar. Tem profeta em Israel e existe um Deus em Israel. Agora, uma pessoa que não está bem do lado de dentro, estão querendo levar os meus filhos para ser escravo, para pagar uma dívida que meu marido deixou para mim. O que é que eu vou fazer? Vou fechar a porta do quarto, vou entrar em depressão, vou ajoelhar no pé da minha cama e vou morrer. Mas quando você busca primeiro aquilo que é do lado de dentro, pode ter certeza que aquilo que é externo não vai te influenciar. O mundo pode estar em guerra, mas a minha alma está repleta de paz com Deus. E eu sei que a qualquer momento, quando Ele soar, oh glória a Deus, a trombeta, irmãos, nós estaremos num lugar melhor. A situação financeira do país talvez pode estar descendo de ladeira abaixo, mas e aí? Quando você tem uma vida com Deus do lado de dentro, você sabe que o seu maior tesouro não é na terra, é no céu. Ainda que você perca aqui, você sabe que você tem algo maior lá em cima com Ele. É a certeza. Então nós devemos se resolver primeiro do lado de dentro. Jesus, em Mateus capítulo 7, um dos textos mais lidos, quando nós queremos receber algo de Deus: pedi, pedi, dá-se-vos-á. Buscai. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate a porta, se abre. Percebe isso aqui, irmãos. Muitas das vezes nós levamos esse texto só para um teor materialista, quando nós queremos algo de Deus. Mas mais abaixo Deus diz assim, Jesus disse assim: olha,
Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai vos dará, entenda o contexto, o Espírito Santo, aquele que lhe pedir. O Espírito Santo é para resolver coisas do lado de dentro. Oh glória, o apóstolo disse que ele intercede por nós diante do Pai com gemidos inexprimíveis, pedindo, falando diante de Deus, coisas que nós não conseguimos falar. Ele nos ajuda, apóstolo Paulo diz, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Então Deus está mais interessado com o seu ambiente interno, do que com o seu ambiente externo. Mas qual o reflexo disso? O reflexo está aqui. Ela perdeu aquela dracma. Foi necessário ela perder. Eu percebo uma coisa, que Deus muitas das vezes Ele nos permite perder, para a gente entender o ambiente que nós estamos vivendo. Será que você vai esperar Deus permitir você perder alguma coisa, para você entender que você precisa fazer uma limpeza do lado de dentro, que você precisa fazer uma varredura, que você precisa acender uma luz no seu ambiente? Ou será que nós podemos aprender com as Sagradas Escrituras e dizer, a partir de hoje eu vou acender uma luz, eu vou ver aquilo que está errado, aquilo que está mudando dentro de mim, aquilo que está me influenciando a ser uma pessoa talvez ruim, a ser um cristão talvez de maneira desleixada, a ser um pai de família desleixado, a ser um filho desobediente. O que vai ser necessário a gente perder para entender que nós precisamos de luz no ambiente que nós estamos vivendo? Aí ela acendeu a luz, ela varreu a casa. Certa feita, isso não sai do meu coração. Na casa da minha avó, a área de chão batido, no tempo se usava muito aquelas vassouras de piaçaba, e eu não entendia porque que todo dia minha avó ia varrer o terreiro, sendo que era terra. Ela jogava uma água, aguava, como se dizia, e ela pegava a vassoura e sempre varria aquela terra que ficava por cima. E eu não entendia, e hoje eu entendo. E aquele chão ficava batidinho. E uma vez eu perguntei para ela e disse, vó, por que a senhora toda vez varre o chão sendo que é terra, vó? Na minha cabeça de menina ela estava querendo limpar o barro. Só que ela me disse assim, meu filho, se eu não varrer, vai ficar aquela terra solta por cima. E quando a gente passar, mesmo a gente estando calçado de chinelo, vai sujar os nossos pés. Porque a poeira vai subir, vai sujar. E hoje eu entendo, irmãos, por mais que você venha à igreja, por mais que você frequente escola bíblica dominical, por mais que você venha no culto de quarta-feira, de domingo, sempre vai existir uma poeira no teu ambiente. E se você não varrer, primeiro vai congestionar o teu nariz, vai atrapalhar a sua respiração. Se você tiver rinite, você vai ter um ataque alérgico, que pode até te levar à morte em alguns casos. Tem gente que tem uma rinite tão atacada que se respirar poeira, irmão, morre. E a Bíblia diz que o pecado, o seu salário é a morte. Tem pecadinho que é desse tamanhozinho assim, ó, mas a gente vai empurrando ele para debaixo do tapete.
Ah, mas isso aqui eu não preciso mudar, vai para debaixo do tapete. Ah, mas isso aqui eu não preciso mudar, é tão pequenininho, não vai me incomodar. Pecado de estimação, vai para debaixo da cama. Esse hábitozinho aqui eu não preciso perder. Olha o conselho que o Espírito Santo está te dando hoje. Varre a casa, limpa o ambiente, porque Deus está querendo trazer valores de volta para a tua vida. E talvez esses valores não sejam materiais, porque talvez material você tenha até de sobra, mas Deus está querendo trazer valores espirituais para você, que talvez você perdeu e não sentiu falta. Pior, irmão, pior do que perder a presença de Deus, é perder e não sentir falta. Tem gente que não sente mais falta da presença de Deus, não sente mais falta desse momento aqui, não sente mais falta de um devocional, não sente mais falta de uma oração na madrugada. Então varre o ambiente. Porque depois que você encontrar aquilo que se perdeu do lado de dentro, vai refletir do lado de fora. Quando ela encontrou a dracma, a alegria transbordou do lado de dentro. Foi tão grande a emoção, que a primeira atitude dela convocou as amigas e as vizinhas. Se você não consegue ter paz com teu irmão, se você não consegue ter paz com teu próximo, se você não consegue ter paz com teus amigos, com os teus vizinhos, ainda que eles lhe façam mal, tem alguma coisa errada do lado de dentro. Ah, mas fulano me olha de um jeito esquisito. Ah, mas Beltrano é feiticeiro, é macumbeiro. Não gosto nem de olhar na cara de fulano. A Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você não conseguir ter paz nem com teu inimigo, irmão, tem alguma coisa errada do lado de dentro. Porque Deus não chamou a igreja para ter inimigo. O único inimigo da igreja é o mundo, que porventura é o mesmo inimigo de Deus. Mas quem tem amizade com Cristo tem amizade com seu irmão, independente de qualquer coisa. Ela encontrou do lado de dentro, e aquilo que ela encontrou do lado de dentro foi tão forte que fez ela ter paz com todo mundo do lado de fora, e conseguir transmitir a alegria dela para quem estava perto. Convocou as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu já achei a dracma que se havia perdido. Oh, glórias ao nome de Jesus. Aí a Bíblia diz assim: por isso vos digo, que a festa diante dos anjos de Deus no céu, por um pecador que se arrepende. Isso aqui é muito forte, irmão. A maior festa que existe no céu não é quando alguém que não conhece a Cristo vem aqui na igreja e aceita Jesus. Porque muitas das vezes nós levamos esse texto somente para esse contexto. Mas a maior alegria que existe no céu é quando um pecador... Quem aqui não é pecador? A maior alegria do Senhor é todos os dias quando você se conscientiza do seu pecado e se arrepende, dizendo: Deus, eu preciso melhorar, eu preciso mudar, e eu preciso do teu perdão. Então, quer deixar o Espírito Santo alegre? Varre a casa,
Acende a luz. Veja aquilo que está errado, que está te prejudicando do lado de fora. E tenho certeza, irmão, que a alegria que você encontrar do lado de dentro, ela vai transbordar para fora. Busque o Espírito Santo de Deus, porque Ele vai mostrar, e Ele vai te levar a fazer uma varredura no seu ambiente. Amém? Se coloca de pé. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Acenda uma luz. Busque a presença do Espírito Santo. E você vai ver que se Deus preencher o seu ambiente do lado de dentro, irmão, aquilo que é externo não vai conseguir influenciar na sua alegria. Feche os seus olhos nesse momento. Eu vou fazer essa oração e vou entregar ao pastor Ziel. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder e glória. Pai querido, graças nós te damos, Senhor, por essa palavra. Meu Deus, muito obrigado, Pai, pela tua voz, Espírito Santo, pela vida de cada irmão meu, Pai, que está aqui essa noite. Meu Pai, pela vida de cada um. Meu Deus, eu quero orar pela tua igreja nesse momento, Pai, pelos teus filhos, Senhor, que estão aqui. Pai, que o Senhor, meu Deus, possa inflamar a nossa alma, o nosso coração essa noite com a tua presença. Pai querido, e nos trazer a consciência, Pai, aquilo, Senhor, que nos traz esperança essa noite, Pai. Mas não uma esperança terrena, Senhor, mas uma esperança maior naquilo que o Senhor nos prometeu, Pai, a nossa salvação, o nosso galardão. Senhor, em nome de Jesus, toma o nosso coração em tuas mãos, toma a nossa alma, que nós possamos sair daqui hoje, Pai, dizendo como Davi, que todavia eu esperarei no Senhor, Deus da minha salvação. Pai querido, o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o Senhor que cuida de cada um aqui, Senhor, é o Senhor que conhece a estrutura, Pai, dos teus filhos, que o Senhor conhece, meu Pai, o coração e a alma de cada um, Senhor, essa noite. Eu te peço, abençoe a tua igreja. Toma os teus filhos, ó Pai, que estão em casa, Senhor, enfermo, Pai, que não puderam estar aqui essa noite. Meu Deus, alcança os teus servos com cura, com milagre essa noite, Senhor. Coloca de pé aqueles que estão caídos, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, renova a força, Pai, daqueles que estão fracos, precisando, meu Deus, de uma injeção do teu Espírito essa noite, Pai, para a glória do teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoe a tua igreja, Senhor. Oh, Espírito Santo, leva o teu povo em paz, em segurança para suas casas, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Aplauda o nome do Senhor Jesus.